Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Jaqueline Carvalho, professora de Conhecimentos e Atualidade. Vamos lá? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a China e Taiwan. Então vamos ver um pouquinho sobre esse conflito, certo? O que quer dizer isso? Bom, primeira coisa, vamos entender a localização desses dois lugares, aonde fica a China e aonde fica Taiwan, né? Todos os dois localizados na Ásia, no Sudeste Asiático. Bom, gente, então aqui a gente tem um mapa que mostra essas localizações. Esse grande país, né, a China, com uma grande extensão territorial, a maior população do mundo. E aqui a gente tem Taiwan, ou Ilha de Formosa, como era conhecida no passado. Taiwan, gente, então a gente vê que a dimensão territorial de Taiwan é imensamente menor que a China. E aqui a gente vai ter um problema geopolítico bem complexo. Um problema que, né, preocupa as relações internacionais e preocupa vários atores, vários países, que é o conflito da China e Taiwan. Bom, da onde começa isso, né, gente? A China, só voltar aqui, a China passou por uma revolução, que foi a Revolução Chinesa. Taiwan é um território chinês. Bom, até aí. Mas aí, a China passou por uma revolução no seu governo. Ela trocou o seu governo. Então, a China tinha um governo mais aberto, baseado nas ideias mais liberais, e chega ao poder, após uma revolução popular e política, a figura de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, que foi um chefe de Estado muito famoso na China. Bom, Mao Tse-tung, então, toma o poder e instala uma China socialista nas mãos do Partido Comunista. Partido Comunista que está até hoje no poder, certo? Na figura aí do Xi Jinping. Bom, então, Taiwan começa a aparecer nesse cenário como uma ilha, digamos que rebelde, como diriam os chineses, bem em função da Revolução Socialista na China. Por quê? Os liberais perderam poder para os comunistas, no caso, o Mao Tse-tung. E com medo de uma represália, eles fugiram para a ilha de Taiwan. E lá implantaram um governo totalmente liberal, pautado no capitalismo. Então, veja bem, vamos voltar aqui para a gente entender. Enquanto a China seguiu um governo socialista, um governo comunista na mão de Mao Tse-tung, Taiwan, não é, foi governada e começou a crescer nas mãos de governantes com ideologias capitalistas. Então, a gente já vê aí inicialmente um rompimento, não é? Dois governos antagônicos, duas políticas governamentais, duas formas de se governar bem antagônicas, bem, né, diferentes. Bom, Taiwan, então, possui um governo autônomo desde 1949, ano que o Partido Comunista vence e chega ao poder. Bom, então Taiwan começou a crescer e se desenvolver. Gente, 49, a gente tinha acabado a Segunda Guerra Mundial e o mundo estava dividido na famosa Guerra Fria, certo? Então, a gente tinha uma quebra de poderes em dois mundos, né? O mundo era bipolar. De um lado, você tinha os capitalistas do lado dos Estados Unidos e os socialistas nas mãos da União Soviética. Enfim, então, o líder chinês, né, o Chiang Kai-shek, ele fugiu para a ilha de Taiwan, ou Ilha de Formosa, né, tanto faz, e instalou um novo governo na região apoiado pelos Estados Unidos. Então, durante toda a Guerra Fria, que durou até 1991, os Estados Unidos ajudou a financiar, sim, economicamente, o crescimento da ilha. Taiwan se tornou um polo industrial, conhecido também como aquele grupo dos tigres asiáticos, que são países na Ásia que tiveram um crescimento industrial muito rápido. E a ilha se desenvolveu, é extremamente moderna, né? Taiwan é lindíssima, é extremamente moderna, com muitas indústrias, exporta para muitas partes do mundo, né? Então, a gente tem esse racha, né? Ali, China com Taiwan, a gente lembra muito a ideia desse período da Guerra Fria. É como se a gente visse, o mundo todo, né? Ele acabou se agrupando, né? A maioria dos países se agrupou. Você estava do lado capitalista ou você estava do lado socialista. E aqui no caso, então, a China
né, se mudou do lado socialista e Taiwan do lado capitalista. Essa é a ilha de Taiwan, né? A gente vê que é um território pequeno, né? Bem pequeno, na verdade, quando a gente compara com a imensidão da China continental. Então, é comum que a gente se dirija à China como China continental, tá? E a ilha de Taiwan, né? Como se fosse o segundo modelo. E é comum a gente falar assim, existem duas Chinas e dois sistemas, ou duas Chinas, uma se referindo à China continental e a outra se referindo à China insular, que é a ilha de Taiwan. Para os chineses, Taiwan nunca deixou de ser da China. Para os chineses, gente, essa conversa de duas Chinas é inadmissível. Mas já para o povo de Taiwan, é absolutamente normal, é o desejo deles, né? É que exista essa desvinculação da China, né? A ideia aí é essa o tempo todo, se desvincular. Bom, então, Taiwan possui IDH elevado. Taiwan, a gente tem indicadores sociais muito bons. Saúde, educação, né? Principalmente eles têm muito investimento na educação em função da tecnologia, principalmente para aí incentivar as indústrias, né? É um polo industrial em diversos setores, principalmente no ramo então da alta tecnologia, grande exportador de produtos industrializados, grande exportador de produtos que agregam muita tecnologia. Então é um território relativamente pequeno, mas um território extremamente desenvolvido e moderno, né? Passear por Taiwan é botar quase que um pezinho no futuro, porque a gente tem muitos prédios, enfim, muita estrutura com uma elevadíssima modernidade. Bom, e aí a gente vai trazer esse conflito para agora, para a atualidade. A gente teve agora nesse ano de 2022 muitas coisas e muitas situações e muitas informações novas chegando a respeito desse conflito. Então, o conflito ele é antigo, só que sempre a gente está tendo uma nova página, parece uma novela, gente. A cada ano a gente tem um novo capítulo dessa relação. E esse ano, os nervos estiveram muito aflorados aí em termos de geopolítica mundial, né? Muitos países começaram a se rebelar, a voltar conflitos geopolíticos, a dar maior ênfase em conflitos geopolíticos, até muitas vezes incentivados pela própria guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Acaba que isso serve de inspiração, esses movimentos nacionalistas acabam que eles servem aí de inspiração, sabe? Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu neste ano. Então, olha só, a China não aceita totalmente a independência de Taiwan. O Xi Jinping, atual presidente, já disse várias vezes e já reafirmou que não admite a separação, né? E que ele não vai deixar o poder antes de anexar totalmente Taiwan. Os Estados Unidos, que sempre foi aliado de Taiwan, embora não reconheça Taiwan como um país. Gente, Taiwan tem título de região autônoma da China. Ele tem tudo para ser um país independente, tudo para ser um estado autônomo, só que falta a ele o reconhecimento internacional. E por que os países não reconhecem Taiwan, já que ele é um polo industrial e que vende, né, para várias nações do mundo? Interesses. Né? A geopolítica ela é permeada por muitos interesses. E aí, os países têm medo e têm receio de reconhecer Taiwan e contrariar as vontades chinesas. Coisa que eles não querem de forma alguma é contrariar a China. Então, eles seguem, não é, apoiando Taiwan, mas simplesmente da forma diplomática, sem esse reconhecimento político de fato. Então, Taiwan espera esses reconhecimentos para se tornar independente. E os Estados Unidos, né, que sempre apoiou Taiwan, também não reconhece a ilha, tá? A gente tem essa grande problemática, né? Então, aqui tá que Taiwan ainda não é reconhecido como um estado chinês. A gente tem aí as duas bandeiras, né? Aqui a da China e aqui a de Taiwan. Bom, e os Estados Unidos, em diversas oportunidades, ele já disse estar do lado de Taiwan. Existe entre os Estados Unidos e a China uma grande proximidade econômica, uma grande relação econômica entre eles. Porém,
As ideologias, gente, são diversas, né? Os Estados Unidos têm uma política muito mais liberal, a China tem uma política muito mais restritiva e autoritária, mas um depende do outro do ponto de vista econômico. Então, os Estados Unidos sabem que se amanhã ou depois ele reconhece Taiwan como um país independente, ele tende a ter problemas com a China. Então, ele não reconhece, mas principalmente o presidente atual dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele já foi várias vezes à TV, ele já fez vários discursos, inclusive alguns recentes, dizendo que sim, ele vai apoiar Taiwan em caso de uma invasão chinesa. Esse ano, Taiwan recebeu várias visitas de políticos com cargos importantes dentro dos Estados Unidos, reafirmando esse apoio. Então é mais ou menos assim, gente, os Estados Unidos não reconhecem politicamente, mas ele dá esse apoio, né, mesmo que seja indireto, e diz que não aceitaria uma invasão, ou seja, uma guerra da China contra Taiwan. E aqui, gente, eu trouxe para a gente analisar o poder bélico desses países. Bélico, gente, é militar, né? Então, toda vez que a gente usar esse poder bélico, é como se eu estivesse falando poder militar da China. A China conseguiria dominar Taiwan? Sim. Sozinha, sim. Se Taiwan não tiver a ajuda de outro país, com certeza essa dominação seria muito fácil. Mas a gente sabe que Taiwan tem aliados. E aí a gente tem, quais são esses investimentos? Os Estados Unidos têm 39% do investimento mundial. Ele é de longe o país que mais investe em equipamento de guerra no mundo. Tanto equipamento quanto tecnologia para desenvolver novos equipamentos. Depois a gente tem aqui a China com 13%, né? Aqui, a Rússia 3,1%, a Índia 3,7%, Reino Unido 3%, Arábia Saudita 2,9%, Alemanha 2,7%, França 2,7%, Japão 2,5%. Japão tem aumentado muito esses investimentos nos últimos tempos. Coreia do Sul 2,3%, Itália 1,5%, Austrália 1,4%, Canadá 1,1%, Israel 1,1% e Brasil 1%. Aqui a gente não trouxe ainda os dados da Coreia do Norte, por serem imprecisos, embora, segundo a própria Coreia do Norte, ela tem maciços investimentos bélicos, mas como é muito complicado de se ter dados oficiais e que realmente sejam comprovados, eles costumam não projetar a Coreia do Norte, né? Pelo sistema muito fechado que eles vivem. Mas, então, a gente nota que os Estados Unidos sozinhos têm um poder maior que a China. Se os Estados Unidos realmente resolvessem invadir, né, para preservar Taiwan contra a China, sim, poderia ser um desfecho? Poderia, mas a gente tem que lembrar o seguinte, a China provavelmente teria do lado a Rússia, outros países, enquanto os Estados Unidos também teria a OTAN, com seus aí 30 países. Então, assim, ainda assim, os Estados Unidos querendo, ele é uma força maior do que a China na batalha com Taiwan. Mas, como o mundo das relações internacionais é um jogo de interesse, resta saber se eles vão querer ou não, né, entrar neste conflito. É extremamente complexo, gente. O Brasil, por exemplo, não reconhece Taiwan. Taiwan tem muito poucos países que reconhecem ele no mundo. Mas por quê? Por causa de interesse econômico. Como a China é muito poderosa em termos de crescimento e ela acaba levando uma dependência dos outros países, por exemplo, o Brasil depende de vender minérios, enfim, agricultura para a China. Se nós, em algum momento, se a diplomacia brasileira, em algum momento, resolve apoiar a China, Taiwan, possivelmente a China vai cortar relações com o Brasil. Né? Se a gente resolve reconhecer oficialmente Taiwan, possivelmente a China corta relações econômicas com o Brasil. E isso seria um prejuízo gigantesco para o país. Tá certo, gente? Então é isso que eu queria conversar com vocês. Provavelmente a gente ainda vai ter muitas situações envolvendo esse conflito e sempre que a gente tiver, eu vou estar aqui para atualizar vocês. Muito obrigada, meninos e meninas, pela presença e pela participação. É um prazer tê-los aqui. Um beijo enorme e até mais.